Olá, este é o Empreenda Assim, podcast da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Neste episódio, a gente volta a tratar sobre ROI. É um tema tão importante para anunciantes e para profissionais de comunicação. A gente tem hoje 3 convidados, vou apresentá-los para vocês. Está aqui do meu lado Carlos Eduardo, da Letra Propaganda. Obrigado pela presença, Carlos. Nós temos o Walter Vieira, professor, pesquisador do Programa de Pós-Graduação de Administração da UEM. Obrigado, Walter. E temos também o Fábio Góes, que é diretor regional do Grupo RIC. Obrigado pela presença de todos. Com certeza a gente vai ter muito o que aprender hoje nesse episódio. E, primeiramente, eu queria pedir para cada um fazer uma breve apresentação, né, sobre a sua pessoa e sobre as ferramentas de marketing, de comunicação de marketing que utiliza, né, que dispõe aí para o mercado. Vamos começar pelo Carlos, pelo Carlos Eduardo, né? A gente ter 2 nomes é difícil, né? Mas vamos lá, Edu. Nome composto, né? Primeiro, obrigado, Paulo, pelo convite. Prazer estar aqui com os amigos, o Walter, o Fábio, né? A Letra, nós somos uma agência de 25 anos de experiência, de trabalho. Eu já estou um pouco mais no tempo aí, né? No segmento, inclusive como o Fábio, né? De televisão. E trabalhamos com todas as ferramentas, né? Começamos lá nessa turbulência, né? Do universo mudanças, né? Início da internet, né? E a agência é de 2000 mesmo, né? 13 de setembro de 2000. E a ideia sempre é o quê? É entender cada vez mais esse mercado, essas mudanças de mercado. Hoje não tem como pensar em comunicação e não pensar em todas as ferramentas. Então nós utilizamos parcerias mesmo, né, com a Adobe, e a Adobe já vem com os pacotes, né, hoje inclusive com inteligência artificial. Contratamos software como o Reportei para nos ajudar nessas métricas, né, ajudar nesse trabalho todo. E é claro, eu sempre apoiei as associações que a gente participa, como a APP, né, e o SEMP, o Sinapro. E o SEMP também tem um banco, né, de mídia que nos apoia bastante com esse universo de inteligência de mídia, né, conhecendo mais um pouco do que o universo de mídia offline, né? E a agência procura, né, entender com todas essas ferramentas que estão à nossa disposição as melhores formas de atingir o melhor resultado. A gente acredita muito nisso, né? É um trabalho de criação, de estratégia, de planejamento e de tecnologia com dados. Acho que é isso que faz a diferença hoje e não tem como não pensar. E aí acho que todos nós aqui somos de uma geração, somos um pouco mais maduros, ainda sabemos que a diferença está nas pessoas, está no ponto de venda, está lá na internet, né? Na forma, quer dizer, nesse trabalho que a gente chama de multicanalidade aí, né? Se fala muito em omnichannel, né? Mas o omnichannel não é a multicanalidade. E a multicanalidade é tratar da mesma forma todos os canais, atender da melhor forma possível, né? O consumidor, seja ele pela internet, seja ele de forma física, né? Joia, importante. Walter, nos faz uma apresentação hoje da academia, né? Hoje nós temos representante aqui da academia, da pós-graduação, cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado lá na UEM. Conta pra gente como que o marketing, em particular a comunicação de marketing, vem sendo tratada, né? Vem sendo estudada e pesquisada. Legal, muito bom dia aos colegas, muito bom dia aos ouvintes também, ao Fábio, ao Carlos, e muito agradecido pelo convite aqui, colocar a gente, Paulo, para fazer esse bate-papo, esse chat interativo. Então, lá na Universidade Estadual de Maringá, nós estamos com a pós-graduação em administração, mais de 25 anos, e dentro dessa pós nós temos um grupo de marketing de 6 professores, doutores em marketing, cada um pesquisando uma dinâmica, cada um pesquisando um assunto específico. E dentro desses assuntos de marketing, ora cultura e consumo, varejo e vendas, administração geral, também nós englobamos esses trabalhos sobre social media, propaganda, comunicação e etc. Então a gente já tem aproximadamente um grupo com mais de
15 alunos, entre mestrando, doutorando, pós-doutorando, espalhados no país. Alguns foram até diretores de grandes universidades que passaram por aqui, em Maringá. E a gente vem trabalhando diferentes perspectivas. Tem algumas até interessantes, umas 2 ou 3 que eu posso citar ao longo do podcast, em termos só de ROI de marketing e depois sendo específico para um ROI no assunto do nosso foco aqui da pauta, que é a propaganda, a comunicação, o retorno e etc. E a gente trabalha diferentes perspectivas que não é só a perspectiva do consumidor. Porque muito se fala em propaganda, focar no consumidor, como ele entende, interpreta, como gera conhecimento e resposta de compra, mas também uma parte dessa perspectiva, eu trouxe um dado interessante, é também do ângulo da empresa. Como é que faz uma comunicação empresarial? Muitas vezes na RIC até a maioria dos clientes, o foco central ele é empresarial. Então você fecha um grande volume de propaganda, um orçamento grande e tem que tratar com a empresa. Mas na verdade o foco final lá é o consumidor. Então quem que atende? É o contratante ou é o foco final? E às vezes acaba até gerando alguma confusão nessa perspectiva. Mas a gente trabalha assim, a gente trabalha com uma orientação de propaganda focada em 3 grandes pilares lá. Primeiro, uma orientação focada em concorrentes. Como é que o concorrente trabalha para a empresa estar acompanhando, senão ela fica desatualizada. Segundo, uma orientação de clientes. Como é que o cliente se adapta, muda ao longo do tempo, porque ele é dinâmico. O dinâmico envolve o tempo. E aquilo que funciona no passado não funciona hoje. O que funciona hoje possivelmente vai ser eliminado daqui 5, 6 anos. E depois do cliente, o terceiro e último é o pilar de como que a empresa consegue colocar uma capacidade de resposta para implementar os novos veículos de propaganda, comunicação, se adaptar e divulgar por eles. Porque se ela entende uma nova necessidade e não consegue ter capacidade de responder, ela fica obsoleta. E aí a gente coloca na pauta aqui diversas empresas, até de Maringá, que ao longo dos anos foram morrendo, ou multinacionais, como a gente estava conversando aqui no café, eu e o Fábio, sobre o BlackBerry. Era a marca número 1 em termos de top of mind da Interbrand anos atrás. E hoje é uma marca que não é a marca mais interessante de compra. Mas fora essa, são várias. Então, 3 pontos aí para fechar essa primeira pergunta. A gente foca lá em comunicação orientada aos concorrentes, a capacidade do cliente de entender e interpretar, e terceiro e último, a própria empresa ter uma adaptabilidade e a capacidade de resposta. Obrigado. Obrigado. Fábio, vamos lá? Apresenta pra gente o Grupo RIC, né? A regional do Grupo RIC. Perfeito. Vou falar um pouquinho sobre o Fábio Góes, né? Tenho 20 anos de mercado, um pouquinho mais de 20 anos no mercado, atuando em grupos de comunicação. Atuei em mercados regionais, nacionais, né? E conheço o Eduardo há algum tempo, né? Muito bacana essa rodada, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, né? De fazer essa interface academia, né? Versus mercado, né? Eu acho muito interessante. Eu particularmente, eu sou um defensor da academia, né? Tem alguns dinossauros de mercado, né, que não ligam muito para a questão acadêmica, né? Acho que só a experiência é suficiente. Eu acredito muito. Eu tenho uma meta de fazer pelo menos um curso por ano, né? Eu sou formado em marketing, mas fiz várias especializações de mercado e procuro pelo menos uma vez por ano ir para São Paulo ou algum outro grande centro, né? Que pode ser Maringá, né? Por que não? Que nós temos grandes e importantes, né? Instituições de ensino aqui na cidade. Então, mas eu procuro ver coisas diferentes, né? Inclusive, semana que vem estarei em Curitiba, depois a São Paulo, com esse objetivo, né? De aumentar um pouquinho o meu conhecimento, né? E me atualizar também. Falando um pouquinho a respeito do Grupo RIC, né? Quando fala Grupo RIC aqui na cidade de Maringá, é importante nós pontuarmos, né, que o Grupo RIC não é só televisão, né? Claro que o veículo de maior relevância na cidade é a televisão, mas nós temos rádios também no grupo, né? Nós temos 9 rádios no estado, né? Aqui em Maringá nós temos a Jovem Pan News 99.3, uma rádio voltada para notícia e esporte, mais voltado ao futebol, né? Nós acompanhamos o Maringá e o Galo bem de perto, né? Temos um programa diário lá que só fala de esporte ao meio-dia. Nós também atuamos muito forte no online, né? Nós temos um portal
que é o RIC.com, um portal estadual que tem as suas editorias regionais. Inclusive aqui em Maringá tem o RIC.com, Maringá, Curitiba e por aí vai. Nós temos também a TV Conectada. Nós somos o primeiro grupo de comunicação no estado do Paraná a colocar em prática a publicidade na televisão por geolocalização e interação. Então eu consigo hoje entregar uma comunicação em Sarandi, né, na televisão, que não invada o sinal aqui distribuído em Maringá, ou seja, uma comunicação voltada lá para Sarandi e com interação. Né? A gente consegue fazer uma comunicação que o telespectador ele consegue interagir com a publicidade através do controle remoto. Tá? Então é uma ação muito inovadora e o futuro, um dos futuros da televisão é a televisão 3.0. Né? Inclusive foi aprovada, né, o mês passado ou retrasado pelo governo federal, né, a questão da televisão 3.0. E nós temos também um outro formato de comunicação que nós unimos a credibilidade da televisão, né? Os veículos tradicionais têm muita credibilidade. Eu acho que vou falar um pouquinho sobre isso na nossa conversa aqui, né? Eu acho que uma das deficiências que nós temos no universo online é a falta de credibilidade, né? Porque todos têm voz, mas nem todos têm responsabilidade quando você vai para produtores de conteúdos no universo online. E a televisão não. A televisão tudo é apurado, tem regulamentação. Então você não pode publicar qualquer coisa, né, nos veículos tradicionais, como acontece no universo online. E nós entendendo, né, essas questões, esses pontos fracos, oportunidades, né, nós criamos um produto que é o Social Brand, onde nós pegamos a relevância e a credibilidade dos nossos apresentadores e o reconhecimento também, produzimos conteúdos específicos para o mercado e impulsionamos dentro das redes sociais. Então, o Grupo RIC, né, eu posso falar sem medo de errar, que hoje, no estado do Paraná, é o maior grupo de comunicação multiplataforma. Né? Então, é importante pontuar aqui, porque tem essa percepção, né? Quando se fala de Grupo RIC, as pessoas, o mercado, só lembra TV. Né? Mas na verdade, são vários veículos, né, que compõem o grupo. Joia, obrigado. Vamos agora dar continuidade e aprofundar a questão do retorno sobre investimento. Né? Eu acho interessante, eu vou dar voz para cada um, vamos começar com o caso do Eduardo, falar como que as agências, em particular a Lettera, né, está oferecendo essa informação, esses dados para o cliente, para o anunciante. Né? Como que a gente abastece, como que a gente pode medir os resultados das várias ações dessa multicomunicação, né, que as agências têm executado, têm planejado e medido hoje em dia? O retorno sobre o investimento, o ROI propriamente dito, né, a gente sempre pensa que é como é que eu vou aplicar meu dinheiro, né? E a agência de comunicação, na verdade, é esse parceiro estratégico mesmo, né? E por isso que eu defino o ROI como uma ferramenta estratégica, né? Onde que a gente vai pensar não só investimento financeiro, né? Mas também esse investimento institucional, né? Que a gente chama de ROI institucional. E a gente procura oferecer isso para os nossos clientes usando essa base de dados que a gente tem hoje, que a gente pode oferecer, que são as mídias, né? Propriamente dita, as mídias dos veículos, que os veículos nos apresentam e aquelas que nós vamos buscar nos institutos, né? E junto com isso, as ferramentas de avaliação, de métricas que a gente tem no universo do online, né? Que possibilita, seja ela de engajamento, né? Que às vezes muita gente está de olho nisso e é uma discussão que a gente tem com muitos clientes, né? Depende do tipo de cliente, o volume que esse cliente faz, né? Ao longo do mês, do tamanho, né? Que às vezes uma ferramenta de medição simples, como o Meta Ads, né? Por exemplo, tá? Que traz lá uma métrica de engajamento, de geração de leads, pode ajudar uma determinada empresa no momento ali, de vender um bolo, né? Por exemplo. Porém, para uma grande indústria, né, isso não é possível, né? A gente precisa ter outras avaliações, de entender
o que isso gerou em termos de visita, em termos de loja, se é uma indústria, né? E se ela tem revenda, distribuição multi, né? Canais, né? A gente precisa entender um pouco disso. E isso tem que ser feito ao longo do tempo, tem que ter um período um pouco maior para entender como é que se pode fazer essas medições, né? Eu sempre parto do princípio, para todos os nossos clientes, qual que é o teu objetivo, né? E sempre o objetivo mais simplório, talvez, é vendas, né? Eu quero vendas, tudo mais, tal. E eu tenho um discurso como professor de faculdade, né? E como professor da área de comunicação, a propaganda não coloca o produto na mão de ninguém, né? Muito pelo contrário, né? Porque se a tua ferramenta na internet também não for ruim, tiver uma má usabilidade, né? Uma jornada ruim, possivelmente o cliente vai desistir. Você foi até lá, a propaganda te levou até lá e ele desiste. E a mesma coisa no ponto de venda físico, né? Na tua loja física mesmo, né? Então, essas métricas têm que ser muito bem aprofundadas, muito bem pensadas, com quais objetivos. Muitas vezes a gente faz isso num planejamento, né? E depois esse planejamento, ao longo dessa coleta de métricas, desse retorno que a gente vai tendo, da medição que a gente vai fazendo, a gente vai sendo orientado para enxergar outros pontos. A gente estava falando um pouco também de fora da internet, né? Antes da internet ainda, né? A agência já estava lá atuando, tal, eu também já estava atuando, e muitas vezes você levava muita gente criava fluxo para a loja, né? E não vendia. Por que não vendia, né? O conceito é muito semelhante com hoje, né? Por quê? Porque o teu preço às vezes não está adequado, o teu produto não é adequado, e o cliente vai buscar e vai embora. Hoje na internet isso facilitou, porque ele devolve e o prejuízo é todo de quem está vendendo ali, né? Ele tem 7 dias para fazer isso. Então, a gente precisa avaliar bem, quer dizer, esse trabalho, e a agência procura fazer isso com muita responsabilidade, sempre enxergando quais são os objetivos principais para aquilo que nós vamos depois buscar em termos de métricas, né? É muito interessante, eu lembro de um caso que você contou há muitos anos atrás, sobre uma concessionária que vocês trabalhavam e fazia, né, todo o esforço comunicacional para colocar o cliente, levar o cliente, o consumidor até a loja, só que não estava tendo conversão. Exato. Então acho que é importante destacar essa parceria, né, nessa tríade, para você conseguir medir os resultados e planejar os esforços, né, antes, entre o veículo, né, entre a mídia, exatamente, entre a agência e entre o anunciante. Exatamente. Quem vai ter essa informação da conversão, quem vai estar preparando a venda propriamente, é lá no ponto de venda. Então, como que a gente pode melhorar essa... Como que dá para fazer uma coisa bem feita entre, né, a agência, a mídia e o anunciante para entender os resultados daquele esforço de comunicação? Esse é um trabalho de consultoria que acho que toda agência tem que fazer, né? E os veículos também, com certeza, tem que ter essa preocupação. Muitas vezes eu percebo disso e procuro visitar os clientes, ouvir os clientes. Ontem mesmo a gente falou como é que se começa lá, a pessoa chegou numa loja de acabamentos que a gente atende, e a pessoa chega no vendedor, eu queria mudar o acabamento da minha casa, da minha cozinha, ela falou ainda, e nós estávamos em 3 da agência, e a gente só ouvindo e vendo como... Quer dizer, esse é um cliente que para a loja é muito bacana, né? Porque aí o vendedor consegue dar aquela consultoria necessária mesmo. Mas nesse caso, por exemplo, da concessionária, há às vezes uma má gestão, um mau atendimento ou um mau treinamento, né, dessa equipe, que acaba gerando perda de vendas mesmo, né? Nesse caso, a gente atendendo, eu vi o casal lá e a pessoa dava atenção só para o marido, né? E a mulher, muitas vezes, ela já está olhando o porta-mala do carro, pensando na viagem que ela vai fazer com a família, e o vendedor não se atenta a isso. E isso eu percebi muito, e a gente levava isso para as discussões, né? Com a direção
do cliente, né? E sempre com essa diretoria discutindo isso, e a gente procura fazer isso porque é isso que, na verdade, vai fazer essa mudança de resultados acontecer, né? Não adianta você colocar, gerar fluxo na internet, gerar fluxo no ponto de venda e não perceber o que está à venda, aquele monte de carrinhos abandonados, né? No site da empresa. Quer dizer, por que está acontecendo isso? E aí a gente tem que ter essa preocupação, a gente discute muito isso, porque a gente acha que os esforços que são feitos, os investimentos que são feitos, são custosos e precisam ter resultado mesmo, né? Posso? Por favor, Fábio. Posso tentar contribuir com essa fala do Eduardo? Assim, né, nós como veículo de comunicação, né, a gente tem a responsabilidade de comunicar, né? E essa questão de converter, que está totalmente ligada aí ao ROI, né, é uma responsabilidade de todos, né? E principalmente do anunciante, como o Eduardo falou, né? Você faz um grande esforço, um grande investimento para comunicar e você chega no PDV, o consumidor, para comprar ou interessado naquele produto que ele viu através da comunicação, e ele tem uma expectativa frustrada, isso é muito ruim para a marca, né? Quando você frustra, né, o cliente, eu acho que é o pior sentimento, né, nesse processo de compra e venda, né? A frustração. Chegou no PDV com interesse e foi frustrado por algum motivo, mau atendimento, né, uma má disposição do produto e por aí vai. Aproveitando então o gancho, conta pra gente, eu sei que os grupos, né, de comunicação, os grandes grupos, investem muito em pesquisa, em dados, informações para abastecer até no planejamento estratégico dos clientes para as próximas campanhas. Conta pra gente como que o Grupo RIC tem investido nessas pesquisas, nessas métricas, para poder abastecer aí, subsidiar os anunciantes com os planejamentos estratégicos. Perfeito. Então, o Grupo RIC ele investe muito em comunicação, né? Nós investimos Ibope, fazemos uma pesquisa da Mapa, compramos Multicultural, nós temos a Zydia, né, que é uma ferramenta que a gente consegue ter uma amostragem dentro dos aparelhos de televisão que estão conectados à internet, né? E a gente consegue fazer uma mensuração de mais ou menos 10 mil por programa, né? Então é um universo grande. Você pega o Ibope aí que mensura 250, né, lares em Maringá, né? Você tem aí uma amostragem pouco, né? De 10 mil, né? Então também é uma ferramenta que nos auxilia. Nós usamos todos os dias nos nossos programas. O diretor do programa, né, ele fica lá acompanhando minuto a minuto como é que está indo, se está diminuindo esses 10 mil ou se está aumentando frente à matéria, frente a uma publicidade, frente à concorrência, né? Ele fica acompanhando os outros concorrentes e a gente consegue, né, trabalhar essas questões através de pesquisa. Mas assim, falando de pesquisa um pouco mais direcionada para a nossa era, né, atual, onde o universo online, né, metrificou a comunicação, né? Hoje, qualquer investimento que você faz dentro do ambiente online, você consegue metrificar, né? E tem uma busca incansável aí pelos leads que o online, né, consegue mapear muito bem, né? Quanto está custando, né, cada lead para os clientes, para o mercado. E aí, seguindo essa linha, né, nós acreditamos que os veículos tradicionais, como TV, rádio, né, OH, o grupo também está investindo em OH, esqueci de dizer, tem OH, tem revista também, esqueci desses outros dois veículos, né, na apresentação, mas nessa questão da metrificação, nós assinamos recentemente uma ferramenta, né, que nos ajuda muito nessa questão de pesquisa, que é o Taned. É uma ferramenta, uma inteligência artificial que consegue monitorar dentro do buscador do Google, né, como está a procura pelo produto 5 minutos antes e 5 minutos depois que a publicidade vai ao ar. Seja televisão, seja rádio, a gente consegue mapear isso. E assim, nós conseguimos mensurar a eficiência nesse cross dentro do ambiente online por programa, né, por campanha. Então, o criativo está adequado, não está, né? O criativo do concorrente está mais adequado que o teu, por quê? Veiculei 2 campanhas, né, de segmentos, do mesmo segmento, dentro do mesmo programa.
um teve um desempenho maior dentro do ambiente online do que o outro. Aí vamos aprofundar um pouco mais. Por quê? É o criativo? Legal. Né? É a promoção do outro que está mais agressiva do que a do concorrente, né? E por aí vai. Então, assim, respondendo a pergunta, né? Nós acreditamos muito em pesquisa e compramos muita pesquisa. E são pesquisas caras. Por exemplo, você pega um Ibope, ele custa R$45 mil aqui na Praça de Maringá, uma rodada de uma semana. E tem vários critérios. Não pode ser no período da Expo, não pode ter uma grande variação, não pode ser em período de Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Tem que ser mais neutro possível. O Ibope é um instituto, tem uma tradição muito grande no nosso país e tem um know-how também muito grande, principalmente na estratificação, né? Apesar de eu ficar em dúvidas em relação à metodologia, que na minha opinião está um pouco ultrapassada, mas nessa questão de estratificação eles são muito competentes, né? Então nós compramos também, né, a pesquisa deles, e aí você tem outras opções, como por exemplo, né, o Zydia, que é muito mais barato e também consegue te dar alguns indicadores para você trabalhar a sua programação. E pensando sempre, né, nós temos dois clientes. Nós temos o nosso cliente, o mercado, que compra a nossa publicidade, aí entra agência e clientes. E nós temos também os telespectadores, ouvintes e internautas, né? Que também são nossos clientes. Então nós precisamos cuidar das duas pontas para que o ROI seja efetivo, né? Porque se eu cuidar do mercado e não cuidar da minha audiência, pode ser que o ROI seja prejudicado, porque eu não tenho audiência para entregar para o meu cliente. Então nós estamos sempre olhando esses dois públicos, cliente, né, os dois clientes, que é audiência e mercado. Maravilha. A gente faz esses podcasts, esses episódios, aprende muito. A gente fica afastado dentro da empresa lá, mexendo, e a minha área agora está com muito marketing de influência, mas ainda somos assessoria de imprensa, trabalhamos muito com foco em comunicação informacional e isso daqui é um aprendizado muito importante para a gente ter insights, né? E ajudar também a quem não está assistindo a ter esses insights, esse conhecimento, que isso daqui resume muitos anos de experiência que estão aqui nesse podcast. Eu queria pedir agora para o Walter trazer um pouquinho, né? A gente começou até a mencionar aqui sobre metodologia, questionando metodologias de pesquisa, e pedir para você como a academia, ela tanto estuda o que está acontecendo, quanto prevê o que vai acontecer, como inova, como faz lançamentos. Como que hoje essas metodologias de pesquisas têm contribuído? O que a gente tem de novidade? Como que está aí o universo acadêmico, né? E na área de pesquisa desse tema tão importante que é o retorno sobre investimento em comunicação? Bacana. Só fazer uma breve consideração das duas falas dos colegas, que é bem interessante, né? Num primeiro momento, a gente teve uma excelente campanha vinculada, na qual o cliente chegou na empresa e não teve capacidade de resposta, porque a empresa não sabia o que estava acontecendo, não comprou o veículo certo, o funcionário não estava entendendo. Então, às vezes, a empresa esquece de envolver todo mundo no processo para falar, não é só a comunicação e a propaganda que a gente vai colocar no ar, dependendo do veículo, mas sim se a gente está preparado para, na hora do efeito, causa e efeito, os clientes virem comprar, a gente está pronto para entregar o produto. E aí me parece que existe uma falha no meio do processo. E o segundo ponto bem falado foi um trabalho de metodologia antes e depois. A gente vai vincular uma propaganda, uma comunicação. Antes, qual é o retorno que vocês estão tendo de métricas, vendas, aquisição de cliente, custo de aquisição de cliente, market share, custo de clique por cliente. Agora, na próxima semana, a gente vai vincular o trabalho, vai divulgar e vamos mensurar depois de uma semana. Então, isso que o Fábio comentou é muito antes e depois. E a empresa precisa controlar isso para entender que foi feita uma ação de campanha que gerou resultado. Se não está gerando, mas ela não está conseguindo mensurar. Por que não está conseguindo mensurar? Porque não tem um parâmetro antes. Então, por isso que ele comentou desse potencial efeito confuso da sazonalidade. A gente não vai divulgar um evento em um período que todo mundo está
recebendo salário, portanto vai gerar mais efeito, ou vai ter uma feira à disposição, ou vai ter isso. O ambiente é mais neutro possível, tá? Então essas confusões aí a gente tem que controlar. E dentro dos nossos estudos de marketing, o que a gente começa a tentar entender? Tentar entender que o ROI da comunicação e da propaganda, tá? Até mesmo das relações públicas, que a gente esquece, porque a empresa passa por uma eventual crise, ou um produto acaba tombando, tendo um efeito errado, a relação pública tem que ir lá e falar, anunciar, olha, a gente tem um recal, a gente está aqui disposto a trabalhar e a corrigir o erro, etc. Muito tem disso de montadora. Tá? Esse retorno sobre o investimento em propaganda, ele afeta o quê? Então muitas vezes a gente pensa no ROI da propaganda, mas esquece do consequente. E muitas empresas querem lucratividade, aumento de lucratividade, aumento de vendas, aumento de EBITDA, mas também às vezes não é isso. Às vezes é aumento de conhecimento de marca, de penetração de mercado, de entendimento de qual é a cerveja que o paranaense toma, de que o mineiro toma, de que o gaúcho toma, e aí é uma nova marca nossa entrando, uma marca maringaense de cerveja entrando em um novo mercado. Então muitas vezes não é só, eu estou buscando aumentar o faturamento. Não é isso, às vezes nem produção tem suficiente, tá? Mas aí a gente entra no ROI específico de propaganda para melhorar a marca. E lembrando de que melhora a marca, melhora a imagem, melhora a consciência, portanto intenção de compra. Na UEM a gente recém divulgou, semana passada, o Top of Mind. O que é o Top of Mind? É a primeira marca lembrada sem ajuda de propaganda e publicidade, na livre e espontânea boa vontade do respondente. E a UEM faz o trabalho do Top of Mind sem viés algum. Então ela divulga todo o trabalho, faz a pesquisa segmentada por indústria, né, por tipo de consumidor, gera um outro relatório final de que o anunciante pode contratar, fazer essa inteligência de mercado e passar para propaganda para os veículos. Tá? E lembrando também para o ouvinte tomar um pouco de cuidado do Top of Mind, porque a UEM faz o Top of Mind positivo, mas se a empresa tiver erros, se a empresa tem deslizes, também existe o Top of Mind negativo. E esse é uma métrica de propaganda muito clássica. Qual é o médico que você não me indica? Qual é a clínica oftalmológica que não dá para ir? E qual que é o automóvel que dá excesso de problemas? Então existe isso, né? Lembrando que um dos maiores elementos da comunicação é o boca a boca, por causa da credibilidade. Posso contribuir? Diga. Voltando na atualidade, né? O mercado está com uma busca, né, frenética pelo lead. Voltar nesse assunto, né? Isso vem acontecendo. E para isso tem que ser ativação, né? Ativação, ativação, ativação. E aí vem uma questão, né, que eu me pergunto e fico preocupado, né, como as grandes marcas ou as marcas, né, do nosso mercado, porque eles não estão se preocupando mais com a construção das marcas. Você não consegue construir uma grande marca, né, com uma ativação. Não é assim que se constrói as grandes marcas. Uma Coca-Cola, né, uma Volkswagen, um Sicredi, né, não foi construído com ativação. E aí essa busca, né, pelos marqueteiros, pelo mercado, pelo lead, eu tenho visto, presenciado no dia a dia, ficar bem ao lado a estratégia de branding, a estratégia de construção de marcas, né? E aí, pensando no ROI, pensando na rentabilidade, EBITDA, lucro líquido, né, essas coisas que são todas importantes para ter uma empresa saudável. Quando você tem uma grande marca, uma fortaleza, né, você consegue vender um produto mais caro, né? Coca-Cola não é o refrigerante mais barato, né, mas é um dos mais caros, né? E por que consegue vender com um preço maior? Porque conseguiu construir a marca e não foi buscando lead, não foi fazendo ativação, né? Essa questão do ROI dentro dos veículos tradicionais, eu sempre me preocupei com isso, né? Estou há um pouco mais de 20 anos, né, em grupos de comunicação, que até ontem eram veículos tradicionais, né? Hoje a gente se reinventou e também estamos no online, né, em outras plataformas. Porém, até ontem, né, era veículo tradicional, somente o grupo.
E lá atrás, né, nós já fazíamos essa mensuração do ROI. Como? Né? O antes e o depois. Né? Vende 500 mil. Depois da propaganda, vendeu quanto? Né? Eu lembro, tem um case para contar de uma grande empresa do varejo, que não é daqui do Paraná, do Rio Grande do Sul, e eles faziam só um determinado veículo de comunicação. Né? E nós fomos lá, fizemos a defesa técnica, né, mostrando como ele poderia potencializar, né, o investimento dele. E nós apresentamos uma solução técnica, né, e ele falou, tá bom, Fábio, eu vou acreditar nesses dados que você me trouxe e vou apostar. Mas eu quero saber do ROI. Eu quero ver o antes e o depois. Né? E na ocasião eu trabalhava no mercado nacional e nessa configuração de venda eu podia vender o Paraná inteiro. E o cliente optou por uma praça. E foi coincidência, foi Maringá que ele optou em fazer o teste. Né? Que nessa estratégia eu poderia, o grupo que eu trabalhava poderia ter esse cliente durante um ano com um investimento muito grande. Então era muito estratégico aquela venda. Né? E nós fizemos, né? Ele colocou um investimento condizente, é um ponto importante. Muitas vezes você quer fazer uma mensuração e você investe 100 dinheiros num determinado veículo. E aí você quer mensurar investindo 1/10 do investimento. Né? E aí você vai comparar, e aí uma questão muito importante, né? Alinhar expectativas para não frustrar. Por quê? Você vai lá e coloca 10%, esperando o mesmo resultado do 100%, né? O veículo que teve 10% pode ser prejudicado se a expectativa for essa. Pode não, com certeza será. Então é um ponto que tem que ficar muito atento quando vai fazer essas mensurações. Né? E neste caso eu pedi exatamente o mesmo investimento que estava se fazendo no outro veículo. Resultado, né? Antes do resultado, eu pedi para uma equipe minha ir até o PDV dos clientes, que eram vários distribuídos, né? Aqui na região de Maringá, tem o Moarama, tem na região de Moarama, Campo Mourão, e pedi para ir em loco em cada loja, conversar com cada gerente e mensurar. Vamos lá. Ele anunciou smartphone de determinada marca na televisão. Quanto vendia antes nessa loja e quanto vendeu depois, né? Para calcular realmente o ROI. Resumindo, né? A campanha foi um sucesso. Eu estive lá no cliente, na Serra Gaúcha, né? Depois para fazer o pós e para cobrar, né, o investimento anual que nós tínhamos combinado. E é incrível, né? Geralmente para o cliente nunca foi a contento a campanha, né? Dificilmente ele abre, não, foi sensacional, exato, vendemos e tal. Isso é um problema. É um problema, né, Eduardo? Já passou por isso? Sim. Então, eu também já passei várias vezes por isso. Só que não quis ficar só na mão, né, dos dados do cliente. E eu fiz essa pesquisa junto ao meu time no PDV do cliente. E aí eu falei, você conhece lá o João, gerente da tua loja lá na Brasil, na Avenida Brasil, lá de Maringá? Então, ele disse que o smartphone antes da campanha vendeu tanto. Depois da campanha, né, no período, vendeu tanto. No ano anterior, vendeu tanto. Neste ano, vendeu tanto. Ou seja, chegamos, né, à conclusão que a campanha deu super certo, teve um retorno sobre o investimento muito maior do que ele fazia com a concorrente, e ele migrou todo o investimento do veículo X para o nosso veículo durante aquele ano. Né? Que era um dinheiro assim bem significativo falando de televisão. Então é importantíssimo, né, você fazer esse acompanhamento do ROI. Né? Realmente as empresas estão buscando esse retorno. Mas eu gostaria só de deixar aqui um ponto de atenção, né? Ativação dá certo na televisão, no online, na rádio. Todos os veículos, né, são bons, depende do objetivo do cliente. Né? Uns mais efetivos, outros menos. Né? O desafio é encontrar, né, o que tem a melhor eficiência. Mas gostaria de deixar o ponto que é como nós estamos construindo as nossas marcas. Qual é a atenção que nós estamos dando? Nós estamos pensando só na ativação, só no retorno imediato, né, que o universo online veio e trouxe? Ou nós estamos pensando na construção das nossas marcas no médio e longo prazo? Eu acho que é um ponto que também envolve ROI, porque uma marca forte ela tem um ROI maior, né? Mas
Nós estamos olhando para isso ou só para ativação, só para o lead? É uma marca forte depois de um ROI bem consolidado, né, um institucional bem consolidado, facilita muito todas as ações que ela vai fazer, né? Quer dizer, ela já tem essa, né, lembrança de marca, que isso ajuda a ativar as pessoas na hora da compra, né? Acho que outro dia eu estava discutindo com um cliente, né, agora virou uma loucura, uma febre, né? Os carros, caminhões na rua, vocês já devem ter percebido isso, né? Falei, eu nunca comprei peça para o meu carro, porque eu também nunca precisei comprar, porque tem um caminhão estacionado ali com a marca, né? Tem uma grande empresa de internet, né? De telecomunicações aí com vários, acho que 10, 11, 15 automóveis também, né? Isso tudo é muito bacana, mas é exatamente isso. Será que até que ponto, né? E para o institucional, acho que é bem favorável, mas muitas vezes para o ROI, para o retorno sobre aquele investimento, é de se discutir, né? Porque tem que pensar um pouco nessas ações num contexto mais amplo aí. Eu estava lembrando do processo de compra, né? Do consumidor, onde vai desde do jornada, conhecimento, né? A AIDA, né? Mas é mais ou menos desde do conhecimento da marca, da afeição da marca, do desejo e da compra, né? Atenção, isso é fácil explicar para o anunciante que está começando essa questão da construção da marca, que ele precisa primeiro, né, saber da existência daquela marca para depois chegar nessa conversão de venda? Não é. Como fazer isso? Não acho fácil, né? Acho que o professor Walter pode nos ajudar melhor, mas não é fácil não. Acho que todo mundo, na verdade, é muito imediatista, como o Fábio falou. Hoje a internet, essa febre de redes sociais, na verdade, nos tornou muito imediatista, né? E essa construção de marca, efetivamente, não acontece da noite para o dia. Possivelmente, só reforçando um pouco do que os dois colegas falaram, grande parte dos players da internet, todos estão nas mídias off, se for reparar. Tem Nubank, tem Shopee, Mercado Livre, esses caras estão colocando muito dinheiro, um investimento fantástico em mídia off. Por quê? Porque falta talvez o que o Fábio falou. É preciso, na verdade, ir além dessa só a venda momentânea ali. Eu preciso, na verdade, brigar com meus concorrentes, né? Então você tem lá a Amazon, você tem todo mundo brigando, né? E eu fico olhando cada uma mesma, o que cada uma está fazendo, né? Contratando a música, o ator americano, né? E outro dia saiu uma pesquisa também de Top of Mind da Meia Mensagens, que foi a 7ª, achei muito legal, que marcas não muito tradicionais, mas que estão realmente com um trabalho bem consistente mesmo de comunicação e marketing, bem planejado. E aí um exemplo que eu vou dar é Balduco, né? Com o trabalho todo que eles fizeram, com Casa Balduco, né? A experiência que trouxe uma marca centenária, né? E como essa marca, na verdade, ressurgiu de forma fantástica, tá? Não é fácil, tá, Paulo? As pessoas pensam de forma muito imediatista e tem dificuldade em enxergar, e eu sempre digo isso para os clientes, né? Na verdade, o maior trabalho que você deve fazer, na verdade, é na construção da tua marca, né? É esse trabalho de branding, bem de posicionamento, de marketing. Isso com certeza vai ajudar depois em todos os investimentos que você fizer. Legal. Queria perguntar agora para o Walter, essa questão talvez um pouco mais metodológica, mais de tipos de ferramentas que a gente vai ter para medir durante essas várias fases, né, do processo de compra, desde o conhecimento da marca até a afeição, até a conversão final. E em pesquisa, eu acredito que a gente deve ter até grandes tendências que tem aí no mercado, ferramentas que estão sendo mais utilizadas. Como que está esse esforço de comunicação, essas medidas, né, de retorno sobre investimento durante essas várias fases que o consumidor passa até a adoção da marca, até a compra do produto ou serviço? A gente tem diversas metodologias e o ouvinte ele tem uma facilidade também, principalmente agora com a social media, de verificar via a social media empresarial dele. Então a gente tinha um aluno recentemente que se formou com a gente de um grande supermercado aqui local, nosso, talvez um dos mais clássicos de Maringá, que é o Grupo Camilo.
E a gente fez uma série de experimentos dentro do social media. Então a gente colocava o tabloide da semana e depois importava todos os dados para o Excel e depois aplicava uma análise de regressão sobre o faturamento das lojas. A gente retirava o efeito do sujeito que estava comprando pela loja e isolava só para aquele de social media. Então a gente colocava numa semana o tabloide promocional. Numa segunda semana a gente verificava o impacto via o aniversário do supermercado. Na outra semana a gente colocava um outro tipo de anúncio, que era o anúncio entrega gratuita ou uma outra estratégia de propaganda, comunicação. Na outra a gente colocava só vídeo e não fotos. Tá? E aí a gente importava Instagram e Facebook. O Excel ele vem com mais de 100 colunas, todas dos retornos sobre a propaganda e comunicação. Então alcance, número de cliques, se comentou ou não, quantidade de caracteres que comentou, se apertou o botão compartilhar ou não, se apertou o botão sou fã ou não sou fã do supermercado, que daí ele acompanha e ele tem uma star. E a gente vai moderando, verificando a intervenção e sim, afetava todo o faturamento. A gente fez uma regressão sobre o volume de vendas de cada uma das 6 lojas aqui e deu significativa essa correlação. Então, é um exemplo que o empresário pode fazer. O desenvolvimento da campanha, ele vai procurar numa agência e, em segundo momento, onde que ele vai vincular, ele vai procurar com outro profissional, que o Fábio é um deles que está aqui do nosso lado. E a verificação do impacto, taxa de conversão, taxa de cliques e etc., ele consegue verificar via esse sistema que é uma importação que nós fizemos. Maravilha. Mas lembrando, Paulo, que tem uma pequena... um enrosco, uma peça traiçoeira no processo. E o Fábio comentou rapidamente. Muitas vezes o empresário está buscando muito aumento de leads, passar pelo funil de vendas, então atenção, interesse, desejo e ação, captura cliente, verifica potencial, faz a conversão, comprou e etc. Mas às vezes esse ROI a gente vai dividir em 2 partes. Cliente novo ou cliente leal? O cliente novo ele custa muito, porque toda hora eu preciso investir propaganda, comunicação, mais veículo. E o cliente retido custa bem menos. Então, às vezes, tem que lembrar de comunicação para relembrar a base de dados, os clientes que já estão atuais, que estão conosco há 5, 10, 15 anos, e agradecê-los por essa parceria. Custam menos e eles já passaram pelo funil, já estão convertidos. Vamos falar então de lealdade do cliente como retorno de todo esse investimento em propaganda e publicidade, do que muitas vezes focar excessivamente e sem parar em acquisition de novos. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio e eu queria agradecer cada um, né, pessoalmente, a contribuição. Com certeza a gente trouxe muitos insights aqui valiosos, uma atualização muito importante. Eu acho que para agências, para veículos, para acadêmicos, né, para o público em geral interessado sobre o retorno de investimento em comunicação de marketing. Quero agradecer primeiro ao Carlos Eduardo, da Letra Propaganda, pela sua contribuição, pela sua participação. Obrigado, Paulo. Obrigado aos colegas, né, pelos ensinamentos e dizer que comunicação, marketing, tudo isso é técnica, né? E a gente precisa fazer com bastante responsabilidade, né? É possível chegar a resultados bem significativos, mas, na verdade, exige um pouco desse conhecimento técnico. Joia, obrigado. Quero agradecer também ao Walter Vieira, professor, pesquisador do Programa de Pós-Graduação de Administração da UEM. Muito obrigado pela contribuição e será convidado nos nossos próximos programas também. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu falar 4 pontos muito rápidos para fazer uma conclusão. Toma cuidado também, o ouvinte, com relação aos investimentos em marketing, propaganda, relações públicas, porque às vezes o ROI pode dar um tiro pela culatra. Então, às vezes pode perder o controle do que está sendo a mensagem especificamente, e aí o cliente se afasta. 2, muitas vezes excesso de foco em métrica aumenta o desejo de curto prazo, e o empresário pode esquecer um pouco o longo prazo. Porque a métrica vem muito rápida e no outro dia já dá para mensurar o resultado. Curto prazo versus longo prazo tem que balancear. Muitas vezes um anúncio errado, mal traduzido, mal falado, etc., pode dar um ativismo de marca, que a gente chama brand ativismo. Os clientes sozinhos vão montar
uma crítica na social media e vai espalhar viralmente. E a gente vai ter que ter um tempo para reorganizar a ideia da marca. E, por fim, às vezes não pode depender demais do algoritmo, porque o controle do algoritmo é de grandes empresas. E se muda o algoritmo, parece que a empresa está perdendo foco ou perdendo performance de ROI. Se ela perde performance de ROI, parece que o empresário vai ter que colocar mais recursos na social media. Por quê? Porque ela mesma alterou. Então, é cautela de tiro pela culatra. Mas agradeço muito o convite pelo podcast. Paulo, Fábio e o Carlos Eduardo, foi um prazer. Obrigado. Obrigado pela participação. E Fábio Góes, diretor regional do Grupo RIC. Muito obrigado pela participação e as suas considerações finais, por favor. Ontem, né, Paulo, você estava falando a respeito, estava se preparando para esse momento. E você falou que passava rápido, né? Eu imaginei que passaria tão rápido, né? Mas também com profissionais desse gabarito aqui fica fácil, né? Eu acho que a gente tinha assunto aqui e história para contar o dia inteiro, né? Mas gostaria de deixar, né, a observação, né? Eu acho que o professor aqui foi muito feliz nessa última fala dele, onde ele fala em relação a essa questão da busca, né, pelo lead, e deixar de lado a construção das marcas. Acho que a gente tem que lembrar disso a todo momento, né? A gente precisa cuidar também com essa questão das big techs, né, que o professor falou. Tipo, usando uma linguagem um pouco não convencional, né? É como o traficante de drogas lá, né? Ele vai te dar no primeiro momento, né, uma certa repercussão e depois vai mudar o algoritmo, né, para que você possa comprar mais e investir mais dinheiro, né? É o business das big techs e isso existe, né? É comum ao negócio e porém muitas pessoas no mercado não estão olhando para as outras oportunidades. Em virtude, né, das redes sociais e o online está na crista da onda no momento, acaba pensando pouco no convencional. E o convencional também dá resultado, né? E o convencional também é efetivo. Então, eu acho que gostaria de deixar, com certeza gostaria de deixar esse alerta, né, à audiência desse podcast, para cuidar também da questão da construção de marca e não no lead a qualquer custo. É tentador, né? Porque você consegue mensurar muito rápido, né, essa questão. Mas os veículos tradicionais também te entregam lead, também te entregam eficiência e também te entregam um ROI muito interessante na comunicação. Joia. Obrigado. Então, estamos encerrando aqui o nosso podcast Empreenda Assim, da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Nesse episódio a gente tratou sobre ROI, né? A gente se estendeu, foram 2 episódios sobre ROI e com certeza deveremos ter mais, porque é um assunto muito importante que todos os dias a gente tem a impressão que tem novidade, né? A gente traz aqui perspectivas de diversos profissionais, de diversas áreas, mas todos que entendem bastante sobre comunicação de marketing. Muitos anos de experiência aqui presentes no podcast hoje. Quero agradecer a audiência de vocês e até o próximo episódio.